Senhor, nós somos gratos pelo Teu amor e graça, por Tua misericórdia, Deus, que nos permite estar aqui nesta manhã diante de Ti, estudando a Tua palavra, aprender de Ti, Senhor. Pelo Teu amor, pelo Teu auxílio, por Tua bondade. O Senhor é soberano, o Senhor é excelso, o Senhor é Deus que se assenta no trono e é digno de receber toda adoração, é digno de receber a glória que a Ti é devida, Pai. Nós somos povo Teu, ovelhas das Tuas mãos, comprados pelo precioso sangue de Cristo para sermos povo de Deus, igreja do Senhor. Nos alegramos, Deus, apesar de nós mesmos, com as oportunidades que temos de nos reunir diante de Ti, para pensar, Deus, na Tua obra, para pensar nos Teus feitos, para pensar, Deus, em como o Senhor, de forma maravilhosa, tem preservado a nossa vida, tem preservado a nossa igreja, tem nos dado possibilidade de glorificar o Teu nome, Deus, com as nossas escolhas, com as nossas palavras, com as nossas ações. Trabalhe em nossos corações, dá-nos clareza para a matéria que iremos tratar agora, de homilética, a última matéria desse curso. Obrigado por ter nos conduzido até este lugar, até este momento. Pai, obrigado pela força, pela disposição, pelo empenho de cada um dos Teus filhos, Pai, pelo interesse na matéria, que esse tempo possa ter servido, Deus, de aprendizado para a vida dos Teus filhos, que possamos, a partir de então, Deus, buscar conhecer mais o assunto, para sempre estarmos oferecendo um melhor serviço ao Senhor, Deus. Essa oração que fazemos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O título da nossa lição hoje ainda é a entrega do sermão. A gente vai falar sobre a entrega do sermão. A gente ainda está trabalhando a temática da entrega do sermão. Na última aula, nós trabalhamos a importância da linguagem não verbal da pregação, pois conforme pontua o autor do nosso livro-texto, a eficácia da pregação, ela está relacionada a dois aspectos importantes. Os irmãos lembram disso? Não sei se os irmãos lembram quais são esses aspectos que a eficácia da pregação está relacionada. O que dizemos, né, que é o conteúdo da mensagem, que é a palavra de Deus, e como dizemos, que está relacionado mais à forma, né, a aparência, impostação de voz e tudo mais. Nós aprendemos, então, com ele que o que dizemos na pregação é objetivamente a palavra de Deus, estudada por cada um de nós e transformada em pregação. O como dizemos diz respeito a aspectos da nossa apresentação física, nossa apresentação gestual, nossa apresentação estética, a linguagem, etc, etc. Ao fim da aula, eu conversei com a irmã Rosângela, né, um pouquinho, e também com a irmã Ana. E a irmã Ana disse que de um curso que ela fez, e aí a gente usa aqui a título de exemplo, foi de enfermagem? Foi um curso de preparação de... Mas na realidade é hospitalar, não é isso? Então, ela fez um curso que... A temática, a ideia do curso era ensinar ela ensinar os alunos, né, a como comparecer, né, diante das pessoas que estavam em determinadas situações, ou de enfermidade, ou algo parecido com isso. E aí tinha uma forma adequada de usar a maquiagem, uma forma adequada de usar a vestimenta, a postura, a expressão facial que você vai se comunicar com esse tipo de pessoa que está enfrentando alguma dificuldade. Basicamente é isso, irmão. Pega toda essa que é uma técnica
necessariamente é uma técnica de uma boa comunicação e transfere para a realidade da pregação. Então, tudo isso, nosso aspecto físico, gestual, a nossa postura, a maquiagem, mais voltado para as mulheres, né? Maquiagem, tudo isso que está usando, se tudo isso vai competir com a mensagem, se transforma, a gente falou sobre o sobrepeso semana passada, né? Tudo isso, se competindo com a mensagem, né, se transforma em um ruído na comunicação, tá bom? Hoje, então, semana passada a gente falou sobre isso, especificamente sobre a vestimenta, o aspecto mais estético da nossa aparência e tudo mais, e o nosso gestual, né? Hoje nós vamos focar, então, em mais dois aspectos dessa linguagem não verbal, que é, assim, então, de grande importância para a eficácia na entrega do sermão, na entrega da pregação, que é o contato com os olhos e o uso adequado da voz, que muitos chamam de entrega vocal. Então, existe o contato com os olhos e a entrega vocal. O autor, quando a gente lê um pouquinho o livro, a gente percebe que ele não faz assim, ele não é tão crítico quanto poderia ser a respeito do nosso manuscrito. Manuscrito é o documento que a gente leva para o púlpito. Lembra que eu falei? Tem gente que só leva os pontos de afirmação e aqueles pontos faz a pessoa lembrar daquilo que precisa ser falado. Mas só que ela já fez o trabalho anterior, tá? Ela não vai para aqueles pontos só tem aqueles pontos e vai se entregar à espontaneidade. Não, ela já estudou, ela já preparou o seu manuscrito, só que tipo assim, tem muita coisa e se ela for levar tudo, ela vai ficar presa na hora da pregação olhando para aquilo e vai perder alguma coisa, vai ter alguma perda, né, na comunicação. O autor não incentiva o uso do esboço no púlpito. Ele não incentiva, porque você vai perder, de alguma forma, vai ter momentos da pregação que você vai olhar para o esboço, né? Para lembrar é bom, mas ele não incentiva. Ele fala, é bom que você chegue pronto, com a ideia já pronta, e você transmita aquela ideia na hora da pregação. Pior ainda, ele não incentiva também quem vai com manuscrito. Estou chegando aqui para usar o meu exemplo, né? Geralmente eu venho para o púlpito, na maioria das vezes, né? São poucas as vezes que não, assim, ó. Não sei se os irmãos conseguem ver, quem está mais próximo vai conseguir. Certo? Está tudo escrito. Eu preparei a minha aula com tudo que eu vou falar. Quando eu escrevo me imaginando. Eu escrevo imaginando o que eu estou falando para os irmãos, e eu chego aqui e eu só proclamo o que está escrito, como se eu estivesse dando a aula, com uma impostação de voz de alguém que não está lendo. Tento fazer isso, né? Mas de alguém que está falando. E aí tem perdas. Uma das perdas, nesse sentido, e a gente tem que assumir essa dificuldade, é que a gente perde muito contato com os olhos. A gente olha pouco para o nosso auditório e o contato com os olhos é um instrumento poderoso na entrega do sermão. Então, na explanação do autor, quem não faz esse contato com os olhos, quem não olha muito quem não consegue olhar para o auditório, ou seja, por isso que está com seu material escrito e está lendo o material, ou porque não tem fica sem graça de olhar nos olhos, não olha para a pessoa, ou aprendeu de alguma forma, é uma técnica também, mas aprendeu a focar um ponto fixo dentro do auditório e olha para aquele ponto fixo e fala. Ele falou que isso daí são decisões que a gente toma que coloca a gente, e aí a figura do pregador, em desvantagem, por causa daquilo que a gente vai falar agora. Não quer dizer que você não vai atingir o seu objetivo, mas você já começa atrás. A sua pregação, então, vai precisar ser mais envolvente, mais significativa para capturar a atenção do seu auditório, do que seria de alguém que tem esse hábito de fazer esse contato visual, esse contato com os olhos, com o auditório. Então, o primeiro ponto aqui que a gente quer abordar hoje é esse. O contato com os olhos é importante por alguns motivos. E aí, dentre eles,
Nós vamos pontuar aqui, por exemplo, é um poderoso instrumento de retorno. O contato com os olhos é um poderoso instrumento de retorno. Quando eu estou olhando para a minha plateia, para o meu auditório, eu tenho feedback de como ela está reagindo daquilo que eu estou falando. Exatamente. Então, mas você está tendo... Esse é o ponto. Você está tendo um retorno. Então, se eu estou vendo que a condução da mensagem está causando no meu público algum cansaço, o que eu posso... Estando ao meu alcance, logicamente, nós não vamos ser manipuladores de auditório, né? Não é esse o incentivo, mas o que eu posso fazer para trazer o meu auditório de volta para aquilo que eu estou falando? Então, não deixa de ser um retorno, ainda que negativo. Tem um retorno negativo de que a mensagem, a maioria do meu auditório está dormindo. Tem um ou outro que está cansado, é minha realidade. Hoje eu estou bastante cansado, mas vai estar um ou outro vai estar dormindo, não vai estar tão interessado. Tem esses no auditório. Então a gente não se baseia por isso. Mas está todo mundo naquele mesmo... que não está entregando uma recepção legal, não está reagindo bem, não está entrando naquilo que você está falando, você tem que se... Para uma próxima oportunidade, o que eu posso melhorar na entrega do meu sermão? Ou aqui mesmo, enquanto eu estou falando, o que eu posso falar, o que eu posso fazer ou falar para trazer o meu ouvinte de volta ao assunto, ao conteúdo da mensagem? Então é um instrumento de retorno. Você está vendo... e você começa a trabalhar em si, em você mesmo, como é que você pode mudar aquele cenário. Pode falar. Legal, é isso aí. Fala uma voz mais forte, não diretamente para os irmãos, né, especificamente, para não causar desconforto, para não causar, mas se utilizando da técnica vocal para... Aconteceu alguma coisa aí? Bom, pode ser, então, é isso. Está ao seu alcance isso. Em algum momento da mensagem, você dá uma levantada no seu tom de voz para que chame a atenção daqueles que não estão atentos. Tá? Então, o contato com os olhos é um poderoso instrumento de retorno. Ao olhar o nosso público, o nosso auditório, perceber as suas expressões, nós teremos um retorno não verbal nas suas expressões, nós teremos a capacidade de perceber se eles estão interessados com aquilo que está sendo dito, nós teremos possibilidade de medir se aquilo que estamos dizendo está sendo assimilado ou não pelo nosso auditório, pelas pessoas que estão, as pessoas que estão me ouvindo, estão nos ouvindo, né? Nesse sentido, nós podemos nos valer de imediato de uma melhor ilustração. Um exemplo, se não estão entendendo, se você está passando um ponto, está falando um ponto ali que você percebeu no seu auditório, pela reação, porque você está olhando para ele, você percebeu no auditório que não está muito claro aquele ponto, deixa eu me valer de mais uma ilustração aqui, que não estava na sua programação, mas você percebeu, a pregação é viva, ela é essa troca, né? Então eu percebo ali, não ficou muito claro esse ponto, parece, pela expressão dos meus irmãos, então eu vou me valer de mais uma ilustração. Deixa eu tornar isso aqui mais claro. E aí você se utiliza então da técnica da reformulação, né? É falar as mesmas coisas com palavras diferentes. Você faz isso, entende? Você está tendo contato visual, você está vendo o que está acontecendo, você está testemunhando o que está acontecendo no seu momento de pregação, e você vai dar respostas também, estando ao seu alcance, você vai dar resposta a essa realidade. Então, nós podemos nos valer de imediato de uma melhor ilustração, nós podemos fazer uso da técnica da reformulação, até que nós nos certifiquemos que o nosso ouvinte capturou a ideia da mensagem que nós estamos, então, transmitindo. Capturou? Aí eu sigo em frente. Eu percebi isso com o contato visual. Segundo ponto aqui, que esse contato com os olhos, então, é importante, nos ajuda. Ele nos possibilita estabelecer um relacionamento de confiança, certo? Estabelece um relacionamento de confiança com quem está nos ouvindo. É muito comum a gente ouvir, né? Pelo menos tem gente de personalidade mais... aquela personalidade mais específica, que julga logo a pessoa quando a pessoa não tem muita coragem de falar para você, olhando os seus olhos, né? Essa daí não é digna de confiança, não. Não olha nos meus olhos quando fala. Vocês já perceberam isso? Tem gente que é assim. Então, enfim, sem fazer juízo de valor da causa aqui, mas é um indicador, então, isso aqui, de que a gente precisa trabalhar isso.
para que a gente possa transmitir confiança para quem a gente está falando, né? Beleza? Sei dos ricos, aqui é um apontamento pessoal aqui e confessando uma debilidade na minha pregação. Eu sei dos riscos que eu corro ao assumir um modelo de pregação e exposição que se vale bastante do manuscrito. Eu sou consciente disso, porque eu já tive possibilidade de estudar a matéria, mas tenho uma grande dificuldade de não vir, entendeu? Deixar em casa e não vir com a pregação. Eu venho. Parece que quem trabalha com louvor, ou quem faz qualquer outra coisa, de repente um pregador, tudo acaba se tornando, esse é meu ponto aqui para os irmãos, tudo acaba se tornando um grande ponto de equilíbrio para a gente, certo? Tudo acaba se tornando. O pregador, por exemplo, que nunca usou o microfone, esse microfone que o Igor está usando agora na gente aqui, certo? Às vezes ele coloca aqui um microfonezinho, e aí tem pregador que sempre pregou assim, certo? Assim, segurando o microfone, está com a mão ocupada, tem um ponto de apoio dele ali. Aí ele vai receber uma oportunidade onde o microfone não é esse microfone que a gente segura, manual, né? O microfone que coloca aqui ou bota a orelhinha aqui, ele vai pregar assim, certo? Essa mão dele vai ser um problema dele. Onde eu coloco a minha mão, ela está acostumada, eu vou ficar apoio, eu vejo que hora que eu estou falando. Me ajuda na minha atenção, na minha ansiedade. Só que aí a mão, ela faz gesto, espera, sabe como? Está acostumado, consegue, está na sua naturalidade. Na hora da mensagem, você fica brincando com aquilo ali para você encontrar o seu ponto de equilíbrio. Púlpito é um ponto de equilíbrio para quem tem dificuldade de se mexer. A pessoa vai, se esconde atrás do púlpito, coloca a mão aqui, não solta nunca mais na vida. E fala. Entende? Aí vai para um lugar onde é aberto, não tem púlpito. É uma igreja que tem esse modelo de não púlpito, né? É a pessoa, onde eu vou me esconder, né? Onde eu vou me esconder? O manuscrito, para mim, se tornou esse ponto de equilíbrio. Porque eu estudo o texto, construo o texto, eu tenho a falsa impressão de que se eu não levar, o negócio vai sumir da minha cabeça, vai me dar um branco lá na hora e não vou... Entende? Eu estava dando um exemplo dos músicos. Não sei se o Caleb, quem trabalha com música aqui da igreja, já teve essa experiência. Um exemplo. Quando eu fazia parte do louvor aqui da igreja, quando eu ministrava ou conduzia o louvor, sempre usando teclado. Teve uma ou duas oportunidades que eu vou fazer sem o teclado hoje. Cadê o teclado para eu ficar ali atrás do teclado? Tu fica exposto, tu se expõe. E aí é mais ou menos isso. Sem aquele elemento que te dá esse equilíbrio, você se expõe mais. É bom que você se exponha, que você se desafie. Mas é isso. Há riscos na sua comunicação quando você assume isso aqui. Que você tem que fazer um esforço maior para você envolver os seus ouvintes. As pessoas que estão te ouvindo. Esse é o meu ponto aqui. Então eu sei o risco que eu corro assumindo esse modelo aqui de pregação e exposição que se vale bastante do manuscrito, do documento escrito diante de mim. Pois é muito comum a máxima que admite que o ser humano tem dificuldade de conferir confiança a quem não consegue olhar em seus olhos. Estou fazendo isso aqui agora. Quando está lhe comunicando uma verdade. Estou fazendo isso, estou comunicando, estou passando uma informação importante para os irmãos, mas não estou olhando para os irmãos. Eu estou lendo essa informação. Então, eu perco no caráter ou no critério, no ponto da confiabilidade daquilo que eu estou falando. É um risco que eu assumo. E você vai lidar com esse risco. Vai fazer mais esforço, você vai trabalhar mais para que você consiga envolver, então, o seu auditório. Tá? Logo, é necessário, apesar de me ver em falta nesse particular, que quem adota um estilo de olhar sobre o auditório, ou para a janela, como a gente falou aqui, ou para um ponto fixo dentro do templo, em detrimento do olhar direto para os ouvintes, essa pessoa sempre sai em desvantagem. Ela sempre sai tentando reverter esse ponto da confiabilidade. Você sai em desvantagem se você não tem o hábito de olhar para o seu ouvinte. Está em desvantagem. Não consigo
fitar os olhos no meu auditório, olhar para as pessoas que eu estou falando. Eu vou sair em desvantagem, porque eu vou ter dificuldade de transmitir a eles confiança, confiabilidade naquilo que eu estou dizendo. Esse é o ponto aqui do nosso estudo aqui, esse ponto aqui, tá? Então, o contato com os olhos nos possibilita estabelecer um relacionamento de confiança. O contato com os olhos, terceiro ponto, transmite a ideia de que o que nós estamos dizendo, a pregação, é para aquela pessoa que nós estamos focando. Entende? Apesar de ser um evento público, um evento de auditório, onde a gente fala com um número significativo de pessoas, ou não, né? Apesar de ser um evento que a gente fala com um número significativo de pessoas, quando você consegue focar uma pessoa e ter um contato visual com ela, como eu estou tendo aqui com a diaconisa Clécia, com o Caleb, passa para a pessoa a sensação de que aquilo que eu estou falando é para ela. Apesar de estar junto, o indivíduo ele é valorizado ali. Caramba, ele está falando comigo, aquela palavra é para mim. Pode falar. Só levanta só um pouquinho a voz para... Uhum. Sim, sim. Sim, sim, sim. Você não deixa a pessoa se proteger, né? Entendi. Então, mas a pregação ela precisa causar esse efeito mesmo. Ela está ali para nos... Uhum. Sim, sim. Uhum. 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 Tá, sim. 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 Muito bom. Exatamente. Não, então, isso que o Deuto fala é bom, porque aí é a gente ter o cuidado de não estabelecer um ruído na comunicação. Porque o nosso auditório também percebe quando a gente está olhando para uma pessoa só. Isso aí é um ponto de dificuldade. Tem aquelas pessoas... Um exemplo, tem pessoas que, ao pregar, ele tenta identificar no auditório aquela pessoa que está reagindo bem à sua mensagem. Inconscientemente. E aí, se eu vejo uma pessoa que está, assim, igual a irmã fez aqui agora... Entende? Então, eu vou focar que ela é o meu retorno, é o retorno que eu preciso para eu ficar bem. Então, eu vou focar em você, vou continuar pregando. Só que o auditório percebe. Entende? Então, vai estar falando só com a... Eu estou aqui. Tem um efeito reverso da coisa. Isso daí tudo, irmãos, testemunha a beleza da pregação e da comunicação, no sentido de que são seres vivos falando com outros seres vivos. À medida que eu estou falando, eu estou lidando com os meus próprios dilemas e estou sendo, muitas das vezes, atingido por aquilo que eu estou falando também. Tudo isso está funcionando. Dinâmica. Sim. Foi, alcançou ela. Isso. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Está sendo atingido, né? Uhum. Ótimo, é isso. A pregação é dinâmica, em todos os sentidos. No sentido de Deus trabalhando, no sentido de você estar lidando com esses dilemas seu. Se olhar, eu estou olhando, será que o irmão vai ficar constrangido? Vou olhar. Você está lidando com tudo isso na hora que você está falando. É louco o negócio. É bonito. Para as pessoas. Uhum. Uhum. Um ponto fixo, né? Uhum. Uhum. A ansiedade, né? É natural, sim. Uhum. Com o tempo, né? Ou então geralmente você olha para um ponto no ar, né? Para você também, ó, um exemplo, quem tem dificuldade de construir a sua argumentação, transformar as suas muitas ideias em palavras precisas, fica ali, né? Olhando ali para
buscando a palavra, não forma a palavra na mente, você fica buscando. Mas tudo isso é legal, isso é um elemento importante aí da nossa matéria. Mas é isso, a gente então vai para essa missão de pregar, tendo todas essas informações de que a pregação é algo dinâmica, do que eu posso me valer enquanto técnica da pregação, para que a comunicação, que é o nosso assunto aqui, a pregação, né, ela seja eficaz. É aqui que eu quero chegar. Então eu posso me valer de recursos que me são oferecidos. Um desses recursos é o contato com os olhos. E aí o focar no ponto fixo seria um problema. Aí, o que a irmã falou aqui é que quando ela começou, assim, no início da experiência dela, ela geralmente olhava para um ponto fixo, ela não conseguia olhar para o auditório, né? Ficava meio... E aí ela ia trabalhando, aquilo dava segurança para ela ir vencendo primeiro a ansiedade dela. Depois chega um momento, não sei quem teve já essa experiência, chega um momento que a pregação flui. Você já está entregue à coisa e você se solta mais. Mas é um risco que se corre. Então, quem assume esse risco, ou quem tem essa prática, como eu, de olhar para o manuscrito, por exemplo, sai em desvantagem. A gente tem um caminho maior a seguir de alguém que já está mais à vontade, já olha, já interage com as pessoas, que vai ter essa reação das pessoas de forma mais rápida, né? Oi? Uhum. Uhum. Se adaptar ao ambiente, vai. Uhum. Tem mais dificuldade. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Isso aí. Muito bom, muito bom. Tô lembrando aqui, o Deio tá falando, 10h30, tô ligado no horário ali, tá, irmão? O Deio tá falando aqui do motorista, né? Eu lembro da experiência de um amigo do meu cunhado, assim que ele tirou carteira de motorista, ele estava dirigindo aqui em Nilópolis, o pessoal, ele já tem os irmãos vão entender, já tem um apelido que ele ganhou dos amigos por causa dessa experiência. Ele tirou carteira de motorista e ele estava andando aqui em Nilópolis, de repente ele pegou aquela ruazinha ali e a ruazinha jogou ele dentro da Dutra. Ele ficou em desespero dentro da Dutra. E aí ele disse para os amigos que ele olha só para frente, não olha para o lado, e fica, meu, como é que quando eu vou sair daqui? Aí o pessoal botou o apelido dele de pescoço duro. E aí é bom você ir revisitando, você se revisita, entendeu? A gente vai chegar nesse ponto aqui. Você pedir um feedback de alguém mais experiente, como eu fui. Não tem que ter vergonha aqui, não. Tudo bem, a gente lida com uma realidade, irmão, com uma verdade que é espiritual e é mesmo a palavra de Deus. Aí às vezes, o elemento dinâmico de vida da nossa função. Às vezes a gente fica sem graça. Pô, eu preguei a palavra de Deus, entende? Eu falei da palavra de Deus. Eu vou lá falar com o irmão, para o irmão me avaliar se eu fui bem ou não, fazendo isso, entende? Tem essa briga interior nossa, né? Já foi feito como Deus quis que... Mas vai lá, pega um feedback de um irmão mais maduro, de um irmão que você confia. E aí, como foi? Tal. Semana passada, ou semana retrasada, a gente vai chegar nesse ponto já. O Igor e o Daniel, quando eu acabei de dar aula ali, falou de um vício de linguagem meu que eles perceberam, que é o entende. Sempre que termina uma explicação, entenderam? Sempre reforçando essa palavra de reforço. Você fala sem perceber. E aí esse irmão vai te dar foi bem, mas você poderia fazer isso aqui, ou trabalhar melhor o texto, se for uma orientação no que diz respeito ao texto. A gente vai cometer erros, a gente vai cometer equívocos. Você entendeu esse texto aqui, irmão? Esse texto aqui pode ser melhor trabalhado, assim, assado. Não tem que ter problema nisso com a gente, irmão, porque a gente está aqui para aprender mesmo. Não tem que ter problema, não. Isso não deve ser um problema para a gente. Às vezes as pessoas fazem disso um problema. E aí, cuidado para não... A gente tem que ter, pelo menos aqueles que aqui estão ouvindo, que a gente guarde isso no coração, no nosso coração. A gente tem que ter maturidade suficiente para entender quando a pessoa ela está criticando ou ela está fazendo algum juízo na ideia e fazendo separação entre ideia e pessoa. Entende? Quando eu faço uma crítica àquilo que você fez, irmão, eu não estou querendo te ferir com a crítica, eu estou querendo que você acerte. Estou querendo que a gente caminhe para o certo, sabe? Então a gente precisa aprender a lidar melhor com os assuntos que são divergentes, por exemplo, que causam divergência, porque o divergente gera incômodo. E é isso mesmo. Da onde o divergente tira a gente, irmão?
pessoa que pensa diferente de você vai tirar você da onde? Do conforto. Vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Eu estou bem habituado ali, estou sentado, estou vivendo bem aqui. Mas chega alguém e fala, ó, pô, esse banco não é legal não, hein? Você já vai olhar para o banco, vai pensar, por que não é legal? E aí você vai construir com a pessoa, entende? O divergente tira a gente da zona de conforto e faz a gente melhorar, aprofundar os nossos argumentos, as nossas crenças, faz a gente revisitar os nossos valores. Está tudo bem com isso, tá? Terceiro ponto aqui, não falei não, né? Falei sim. Transmite essa ideia, então, de que aquilo que a gente está dizendo para a pessoa individualmente, tá? Então, o contato com os olhos tem esse efeito também. Segundo ponto da nossa aula aqui é a entrega vocal, que é um outro aspecto importante da pregação, por causa daquilo, ou do valor, ou da forma que nós consideramos e interpretamos a pregação, que em alguma medida a gente tem alguns... A gente aprende, sabe, irmãos, modelos. E a gente dogmatiza o modelo, sabe, da pregação. O sábio está aqui, tá vendo? Vocês estão percebendo? O sábio, né? A gente dogmatiza o modelo. Porque, por exemplo, um exemplo que é muito comum. Oração avivada é a oração onde o cara está falando alto, está gritando e está... Por quê? Será que Deus não pode falar como Elias, lá, me valer aqui de um texto, como Elias, falar na brisa? Entende? Será que sempre no grito que Deus se manifesta, na gritaria? E às vezes não é, entende? Então a gente pega um modelo e assume aquele modelo como sendo o modelo avivado de pregação. Quando o modelo avivado de pregação é aquele que nos ensina com fidelidade a verdade bíblica. Esse é o modelo avivado de pregação. Foi ensinado para você com fidelidade a verdade bíblica. E você se viu comprometido naquele ensino. Você tem que responder a ele. Por isso fidelidade. Às vezes a pessoa vem de uma forma avivada aqui, fala um montão de heresia e a gente está dando glória a Deus porque a pessoa está falando alto, está se sentindo tocada, de alguma forma, emocionalmente, por aquilo que está falando, mas está falando um montão de inverdades. Entende o ponto? Então, a pregação avivada, antes de tudo, ela é fiel às Escrituras. Mas ela tem um elemento da vida porque a pessoa está sendo tocada por aquilo que está dizendo. Mas isso não significa gritar o tempo todo. Ao mesmo tempo, não significa que nós devemos, uma vez que eu não posso gritar, então vou assumir o modelo da monotonia. Também não, vai dar sono no auditório. A gente tem que trabalhar aí, tem um ponto de... Pode falar, minha irmã. Só fala um pouquinho... Uhum. Não era verdade. Mexe, né? O discurso mexe. Uhum. Antes de tudo é a verdade. É isso aí. É a verdade da mensagem. Obrigado, Maria. Beleza? Um outro aspecto aí, vamos entrar então aqui no assunto aqui da entrega vocal. Um outro aspecto que nos ajuda a ganhar pontos, né, nessa necessidade que temos de ser eficaz na entrega da mensagem, é a forma como nós colocamos a nossa voz. A tonalidade da voz, a forma que ela é imposta. Então, percebe-se, isso é admitido, percebe-se na nossa voz o nosso sentimento, o estado de espírito, que eu posso classificar assim como estado de espírito que nós estamos quando nós estamos falando. Percebe-se pela voz se nós estamos cansados, se nós estamos zangados, se nós estamos alegres, se nós estamos emocionados, se nós estamos deprimidos. Tudo isso percebe-se na voz. A voz comunica tudo isso. Então eu preciso cuidar da minha voz para que eu comunique bem a palavra de Deus. Então, ainda que seja respeitado o direito de fala aqui, tentando ser cuidadoso na crítica que eu vou fazer em sequência, sendo honesto aqui. Ainda que seja respeitado o direito de fala e a forma de falar de todas as pessoas, é importante nós evidenciarmos aqui que sempre nós estamos diante de escolhas que precisam ser feitas. Se eu tenho, mas esse é meu perfil, eu falo alto mesmo, eu grito mesmo. Tá, você fez uma escolha, irmão. Nós temos domínio sobre a nossa forma de falar, nós temos domínio sobre nós mesmos, sobre os nossos impulsos.
Será que eu posso corrigir isso para que a comunicação seja mais eficaz? Posso? Então, eu vou fazer esse movimento de tentar fazer essa correção para que a palavra seja entregue com mais clareza. Se você assume esse modelo, pode ser que você gere no seu auditório algum tipo de estado reverso daquilo que você pretende, né? Ele fica mais afastado de você do que mais distanciado de você do que aproximado, do que próximo, né? Por causa dessa sua escolha. Então, a voz do pregador nós podemos dizer, o seu instrumento de trabalho. Logo, ele precisa saber como melhor usá-la para atender o propósito da mensagem. A mensagem é o mais importante. Então, para eu transmitir essa mensagem com clareza, eu preciso fazer alguns movimentos de humildade. E se eu me entregar a minha emoção aqui, eu vou gritar muito. Então, eu vou conter um pouquinho, lembra? Se aplica aquilo que a gente falou semana passada do gesto. Eu sou muito gestual. O gesto vai competir muito com a mensagem, eu seguro aqui. Eu posso segurar o volume da minha voz, eu posso segurar a potência da minha voz, para que não seja um ruído na comunicação, na pregação aqui. Nesse específico, então, é correto que nós nos preocupemos, se a voz é o nosso instrumento de trabalho, então, nós nos preocupemos, então, com o quê? Com a altura da voz. Aqui é importante entender que o pregador tem domínio sobre a sua voz. A altura da voz, então, nos vários momentos da pregação, ela precisa variar. Se eu começo essa noite e já jogo lá em cima, e vou lá em cima até o final, vai causar desconforto. Não é um problema no sentido de que, tipo assim, você está diante de um problema. Só que você precisa aprender a trabalhar ele. Isso daí é o... Como é que fala a palavra? O aconselhável. Alguns momentos, é isso que você está falando, alguns momentos da mensagem, é isso. Mas, não tem problema. Vai ter momentos da mensagem que você pode fazer isso. Você pode fazer. Você quer chamar a atenção para um ponto específico, para um momento específico da mensagem. Sim. Desce. Então, é isso. Precisa existir essa variedade. Precisa. Isso aí, esse é o ponto. Precisa existir essa variedade aí. Essa variedade, ela precisa existir. Vai ter ponto da pregação. Eu não vou manter ela o tempo todo lá, porque senão vai ser um show de gritaria e não vai ser uma comunicação eficaz. Eu vou distanciar os meus ouvintes mais do que aproximar. Então, o ponto aqui é que eu preciso ter controle. Eu tenho controle sobre a minha voz. Quando eu vou levantá-la, quando eu vou diminuí-la e tal. Sim, você... Sim. Sim, sim. Tem tudo isso aí, tem esse aspecto também. Mas o ponto aí, irmã, é que, tipo assim, pelo fato de eu acreditar, não quer dizer que eu vou me manter lá em cima, né? Eu posso variar. Por acreditar. Te tocou de forma... Entendi. Pronto, é isso. E aí você sabe os pontos da mensagem que existe isso aí. Porque você estudou a palavra. Esse ponto aqui é um ponto... Um exemplo. Eu vou dar um exemplo depois, para a gente aproveitar o tempo. Se eu tiver tempo, eu dou esse exemplo. Eu vou seguir com a matéria aqui. Mas quinta-feira eu trouxe uma palavra lá na Chatuba que eu vou dar como exemplo aqui para os irmãos no final. Rapidinho, para os irmãos eu vou tentar transmitir para os irmãos esse efeito da fala, que efeito que a fala pode produzir no auditório, tá? Deixa eu só caminhar aqui, porque já são 15 para... Você queria falar? Desculpa, você levantou a mão. Pode seguir, beleza. Valeu. O impacto estava aqui, né? Na altura da voz, né? A altura da voz, então, funciona como uma melodia. Ouvir a pregação em uma mesma melodia o tempo inteiro não é agradável, tanto para muito quanto para pouco aqui. Por isso precisa existir a variedade. Eu preciso estar ciente
consciente dessa necessidade de variar na pregação. Ela funciona como uma melodia, então, né? Nem para muito e nem para pouco. O ponto aqui é que, apesar de não admitirmos, nós temos total capacidade de exercer controle sobre a altura da nossa voz. Terá momentos da pregação, como foi falado aqui, que nós precisaremos subir o tom. Mas pregar o tempo todo com o tom lá em cima, nós perdemos, então, a capacidade de impactar o auditório com aquilo que estamos dizendo. Entende? Porque eu subo naquilo que é importante, para causar impacto, para trazer para perto, para ser aquela batida. É esse ponto aqui que é o clímax da mensagem. Vai causar um impacto. A palavra impactar ali é selar o nosso auditório, o nosso ouvinte. Pode falar. Pronto. Uhum. Pronto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É um ruído. É um ruído, é. Uhum. Depois você traz ela para um... Isso aí. Isso. Uhum. Para a altura da voz. Gera desconforto, é isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É isso. Por isso aqui que a técnica é uma técnica da comunicação. Gera desconforto mesmo. A voz alta o tempo todo vai gerar desconforto, vai chamar a nossa atenção para a altura da voz. O problema, e aqui está o grande problema, é que a gente confunde, não todo mundo, mas a grande maioria confunde isso com o que a gente chama de unção de Deus, entendeu? Esse é o ponto, entendeu? E aí a gente não pode tocar nesse assunto. Por que a gente não pode tocar? Porque é a unção de Deus para essas pessoas. Para as pessoas que pensam assim. E não necessariamente é. A gente está trabalhando a técnica da comunicação. Não necessariamente é a unção de Deus. Às vezes é uma resposta, uma reação nossa àquilo que nós estamos sentindo. Como a irmã bem falou aqui. Mas não é ser o tempo todo. Eu reajo aos pontos altos da minha mensagem e falo alto, mas depois eu trago ela para um ambiente onde eu possa continuar progredindo. Tem a ver aqui com outro ponto que a gente vai falar. A mensagem ela precisa ter progressão. Ela sobe, ela desce e vai caminhando para frente. Em outro momento ela pode subir, descer e caminhar um pouco mais para frente. Ela precisa ter esse elemento da progressão, a nossa voz, né? Junto com a mensagem. Então, é isso aí mesmo, irmã Ana, é isso aí mesmo. Assim como o contrário disso também é ruim, porque vai gerar sono na plateia, vai gerar desinteresse, também não é legal. Então, eu preciso ter a minha comunicação viva. Já pede um pouco mais. Legal, é isso aí. É isso, é verdade isso. É verdade. Precisamos dar a Deus a glória. Tem algumas palavras que pedem uma ênfase, é isso. É um chamamento mais forte. E aí vai ter uma ênfase vocal mais significativa. Tá? Vamos seguir aqui, irmãos. Por favor. Preciso terminar. Glória a Deus. Terá momentos da pregação que precisaremos subir o tom, mas pregar o tempo todo com o tom lá em cima, perdemos a capacidade de impactar o auditório com uma... Precisam ser proclamadas de forma mais lenta. A verdade clímax, ela precisa de uma pausa para ser declarada, porque é ela que a gente quer que fique dentro da temática do progresso. A gente tem uma velocidade na fala, quando a gente quer enfatizar uma verdade, além dela ter esse elemento do impacto, do aumento do tom da voz, ela tem também o elemento da lentidão. Não sei se a Márcia lembra, quinta-feira, pregando lá sobre quem se importa. Quando a gente chega lá no ponto de que Jesus se importou. A mensagem sai de uma dinâmica, não é isso? E entra numa dinâmica mais... Quem se importa? Você se importa? Nós nos importamos? E aí eu começo a falar sobre alguém que se importou, né? Mas tudo isso aqui eu falo de forma mais lenta, mais vagarosa, para causar, assim como causa em mim, para causar impacto no auditório. Isso aqui é importante. Jesus se importou conosco.
Logo, nós devemos nos importar com aquilo que é dele hoje, com aquilo que é a missão dele, em obediência. Por quê? Porque ele se importou conosco. Basicamente, entra nessa dinâmica, é isso que eu iria falar aqui, mas deixa para uma próxima oportunidade. Então, precisa ter o progresso, a pausa. Tem muitos irmãos que têm uma dificuldade terrível com pausa, né? A igreja, em grande parte, assim, no senso comum, tem dificuldade com pausa, certo? Eu tenho dificuldade com pausa. Geralmente, a gente preenche as nossas pausas. Eu tenho trabalhado isso, mas geralmente a gente preenche as nossas pausas com algumas expressões que dentro da realidade de pregação é meio que sem sentido, é tão somente um vício de linguagem. Uhum. É, Então, a pausa ela precisa ter um tempo específico. E qual é o ponto específico? Isso é técnica, isso é exercício. O ponto específico da pausa é aquele que ele é suficiente para não ser percebido. Uhum. Se alguém perceber que você parou, se alguém prestar atenção na sua pausa e não no conteúdo que você está falando, essa pausa foi longa demais. Entende? Por aí. É chamado de pausas reflexivas. Você dá um tempo do auditório refletir naquele ponto importante que você falou. Você vai dar esse tempo para ele. E aí, o que a gente faz? Mais uma vez, porque a gente confunde isso, irmãos, com unção de Deus. Esse é o ponto aqui, a gente dogmatiza a coisa, entendeu? E aí a gente não pode mexer. Quando a gente fala disso, é sempre não deveria ser. Lembra que eu falei? A gente não tem que ter problema com o divergente. Vai causar uma certa comichão aí, vai coçar um pouquinho, mas depois os irmãos pensem com carinho nisso, certo? Mas geralmente as nossas pausas, a gente substitui ela com amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, porque Deus... Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem dificuldade com pausa. A gente sempre joga uma expressão, ainda que dentro do nosso âmbito religiosa, na nossa comunicação. Para quê? Para que não tenha pausa, não tenha espaço entre uma sentença ou outra, como já foi ensinado. Mas na técnica da comunicação é isso, ela é progressiva, né? Ela se desenvolve. Rapidão. Uhum. 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 Pronto, é isso. Você dá um tempo para a igreja. Então, é isso. Você dá um tempo para a igreja refletir naquilo que você falou. Beleza? É isso, é isso. Esse é o ponto aí da pausa. Da pausa como instrumento. A gente precisa saber usar ela. A gente precisa saber usar ela. E a pausa aqui, ó, um exemplo. A gente tem grande dificuldade, falta 1 minuto, falta 5 minutos para acabar a minha aula, 1 minuto para as 11. A gente tem grande dificuldade. Os irmãos já ouviram aqui oração silenciosa? Esse termo? Já ouviram oração silenciosa? Como a gente tem dificuldade com isso? Como a gente tem dificuldade com isso? Oração. Irmãos, vamos guardar um tempo de silêncio aqui. Por isso, a pausa incomoda a gente. A gente não tem. Né? A gente pensar no tempo que a gente vai ficar em silêncio, meditando em alguma coisa, a gente exercita a nossa meditação quando a gente faz silêncio. Está meditando. Você não para de pensar. Você para de falar. Lá no templo, né? Balbuciando palavras a Deus. Mas é isso. A gente precisa treinar isso. Isso aí são instrumentos valiosos que a gente, com o passar do tempo, por entendimentos equivocados, a gente abre mão deles. Então, aqui fica um incentivo. Leve para a sua rotina devocional a prática da oração silenciosa. Para tirar um tempo, geralmente nas nossas devocionais, em casa, tem que ter louvor, tem que ter barulho. Para com o barulho. Entende?
Para com barulho um pouquinho para ouvir, para se perceber, para se entender, para ouvir Deus, para meditar em uma verdade específica de Deus, entende? Então a pausa aqui ela é um grande instrumento aqui de auxílio na nossa pregação. Tá bom? O ponto ideal da pausa, só isso aqui para ficar bem fixo, o ponto ideal da pausa é aquele onde ela seja suficientemente longa para possibilitar a interiorização da verdade afirmada, mas não tão longa para que ela seja percebida. Se ela foi percebida, ela já foi um ruído na comunicação. Por que está tanto tempo em silêncio? Já não está pensando no que você falou, está pensando na sua pausa. Então já é ruído. Entendeu? É técnica, é exercício. Tem que exercitar isso. Tá? As duas últimas ênfases aqui do nosso estudo, então, antes de nós irmos para uma palavra final, é ensaio e retorno. Com o ensaio, a nossa proposta é que você, antes de pregar em público, pregue o seu sermão. Alguém já ouviu isso, esse incentivo? Pregue o seu sermão para você mesmo. Pregue para você mesmo, fale ele. Mentalize-o. Revisite. Leia e releia aquilo que você escreveu. Faça correções. Esteja sempre em contato com ele. Então, é o ensaio. Eu vou ensaiar. Mentalize você falando com a igreja. Você conhece a sua igreja. Se veja você na frente dos seus irmãos. Alguns vão se ver correndo para debaixo do púlpito. Meu Deus! Para ouvir, amigos. Tá? Isso daí já é outro ponto, que é o ponto do retorno. Entende? Sim. Serve de treino, mas você vai ter o retorno dos seus familiares ali te ouvindo para falar com você, entendeu? Que é o ponto do retorno. Peça ajuda a amigos para te ouvirem. E eles vão te dar um feedback, eles vão te dar... Filmar. Hoje, com a live aí, ó, quem está tendo a oportunidade de pregar aqui aos domingos, tem a live lá no Facebook, depois volta lá para ver, para tentar entender onde pode melhorar, onde não pode, onde passou um pouco. Tá? Então, ensaie, leia, releia seu manuscrito, até que tenha a possibilidade de não precisar dele. Caso ainda assim precise, se utilize dele com uma dinâmica de leitura que favoreça a interação, a naturalidade na pregação. Quanto ao retorno, se cerque de bons amigos, né, de bons filhos de Deus aqui, que possam te dar um retorno a respeito de sua pregação, o seu pastor, ou... Nos tempos que vivemos ainda, não tenha vergonha de se gravar para depois ouvir a sua pregação, que é muito fácil. Bota o celular aqui, você vai pregar, bota o celular, liga ali o gravador do celular, você ouça, não é isso? Vá à live, ouça lá a live também, reassista, né? Assista a live que foi gravada, o culto que foi gravado. Enfim, tem a possibilidade de se ver, ou pedindo ajuda de outros, ou vendo uma pregação que foi gravada sua. Uma última palavra para a gente encerrar a nossa matéria. O ato de pregação, por mais que envolva aí, a gente já falou do que é técnico, e a gente precisa falar, né? O ato de pregação, por mais que envolva toda essa nossa preocupação e responsabilidade com aquilo que é técnico, é, antes de tudo, um ato de adoração. Com a nossa pregação, nós adoramos a Deus. Nós pregamos para que o nome de Deus receba mais glória. Essa deve ser a nossa intenção. Por mais que exista os elementos da técnica, mas nós pregamos para que Deus seja glorificado. É também a pregação uma obra da graça. Até onde eu tenho que me preocupar com os resultados? Aqui que eu quero, essa é a última palavra. Até onde for a minha responsabilidade. Chega um momento que não é mais a minha responsabilidade. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance fazer. E aí quem faz depois daquilo não é mais você. E é nesse ponto que a gente precisa encontrar o descanso. A pregação é uma obra da graça. Deus se vale da pregação para compartilhar sua graça com outras pessoas. Então o resultado não diz respeito a você. Você, na verdade, enquanto está pregando, é alvo daquilo que está sendo falado. Você está sendo abençoado com a graça de Deus também. Então nós não fazemos ou realizamos ou produzimos o resultado da pregação.
O resultado da pregação é obra do Espírito Santo, irmãos. Porque é uma obra sobrenatural. Por mais que tenha os elementos da comunicação, que é técnico, pregação é sempre uma obra espiritual. É o Espírito Santo que trabalha no coração do homem, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Não é você. Aí, parece, a gente está diante de um paradoxo aqui, porque ao mesmo tempo que eu tenho que me importar com tudo isso, com a tonalidade da voz, com a altura, com o progresso, com a dinâmica, com a variedade, tudo isso eu tenho que me preocupar, quem vai produzir o resultado é o Espírito Santo, sou eu. Então eu estou eliminando, de repente, os ruídos para que o Espírito tenha mais possibilidade de trabalhar. Mas é Ele que produz resultado, não somos nós, porque a palavra é de Deus e não nossa. A palavra é a palavra de Deus e não nossa. Tá bom? É o Espírito de Jesus que faz isso. O que nós temos, então, diante de nós, para apresentar a Jesus aqui, é a nossa fragilidade, ou a fragilidade de nossos esforços. Por que, William? Porque nós nunca vamos fazer tudo que nós podemos fazer a respeito do estudo. Sempre tem algo a mais para pesquisar, né, irmão? Então, aquilo que a gente pesquisa é pouco. Mas aquele pouco que a gente fez, que a gente produziu, a gente oferece a Jesus, a gente oferece o Espírito Santo para que ele trabalhe com aquela verdade. Certo? Então a gente oferece a ele a fragilidade dos nossos esforços, pois nunca fazemos tudo que poderíamos fazer, transformado essa fragilidade dos nossos esforços, transformado esse sermão que não tem, por causa de nós, a capacidade de mudar vidas, mas por causa do Espírito Santo. Então, o que precisamos fazer é, depois de feito o nosso trabalho, entregar o nosso sermão a Jesus, entregar o nosso sermão ao Espírito Santo, que é o Senhor da palavra, pedindo em humildade que Ele, na sua graça, em resposta à fiel palavra pregada, faça o trabalho dele. É isso. Isso aqui é o nosso pressuposto. É aquela verdade fundamental a respeito da nossa matéria. A palavra é de Deus, é o Espírito Santo que produz resultados, e nós vamos fazer aquilo que nos compete fazer. Que é tudo isso que a gente falou aqui em todos os nossos encontros. Tá bom? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Interessante, esse autor ele termina esse livro com uma ilustração muito legal. Ele fala que sempre que a gente prepara bem a pregação, é como se a gente estivesse levando um prato de comida bem saboroso, gostoso e bem preparado para uma pessoa comer. E a gente oferece a ela. Só que a decisão de comer ou não, de saborear ou não daquele prato, não é sua mais. É dela. E quem convence ela da necessidade de comer daquele prato, também não é você, é o Espírito Santo. Entende? Ponto. Legal, ele termina com essa ilustração. Senhor, te damos graça por esse tempo que tivemos aqui, passamos aqui, estudando a Tua palavra, especificamente essa matéria de homilética. Obrigado, Deus, por seu amor, por sua bondade, por sua fidelidade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda cada um dos Teus filhos a se aprimorarem nessa matéria, a olharem, Deus, com algum cuidado, com algum carinho, para a necessidade, Deus, de se prepararem para estar falando, para estar comunicando a Tua mensagem, para estar ensinando a Tua igreja, sempre que receberem oportunidade de pregar. Oração que a gente faz aqui diante de Ti, Deus, em humildade, Senhor, em humildade, com o nosso coração quebrantado e contrito, reconhecendo o Teu senhorio, a Tua soberania sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor.